Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e hoje eu vou fazer aqui uma introdução sobre, na realidade não é nem uma introdução, mas uma revisão sobre conjuntos numéricos, tá bom? Daqui a pouco a gente, talvez no outro vídeo, se der tempo, nesse mesmo, né? Se não der, a gente faz um outro vídeo para falar um pouquinho sobre relação de pertinência, conjunto universo, representação, tá certo? Para que o vídeo não fique muito extenso, a gente vai introduzir primeiro essa revisão aqui de conjuntos numéricos, beleza? E só para deixar aquele incentivo, não esqueça de incentivar o nosso canal deixando um like, deixando um comentário, tá bom? Fazendo sua inscrição no canal, tá certo? Vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, você tem uma noção lá, claro, do primeiro ao quinto ano, geralmente você vai estudar ali o conjunto dos números naturais. A partir do sexto ano, sétimo ano em diante, você já estuda os inteiros relativos, os racionais e assim vai. Lá para o oitavo e nono ano, você vai ver os racionais como um todo, também os irracionais e, claro, os reais. Tá, então a gente vai ter aqui uma revisão de todos esses conjuntos estudados nesses 9 anos aí, até o nono ano, tá certo? Para a gente fazer a nossa introdução aqui para a primeira série do ensino médio. Então vamos lá. Vamos começar com os números naturais. Os números naturais têm essa simbologia. Um Nzinho aí, ó. Esse N aqui geralmente tem essa parte aqui dobrada aqui. Conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? Bem, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai sucessivamente até o infinito positivo. Tá. Alguns livros aí não consideram, algumas pessoas não consideram o zero como natural, né? Até porque quando a gente vai contar algo da natureza, tem que contar algo que seja concreto, né? Tem uma questão histórica por trás disso. Mas só que nos livros, né, nos livros didáticos, quando você pegar aí o conjunto dos números naturais, ele vai estar lá 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então vamos deixar desta forma, tá bom? Que é a forma que é utilizada nos livros didáticos aí. Então, natural 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está infinitamente aí. Eu peguei aqui somente 5 algarismos para representar, tá certo? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Conjunto, vou abreviar aqui, dos números naturais. Bem, você também estuda um outro conjunto, conjunto dos números inteiros, ó, representado pela letra Z. Ok? O conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto que tem uma quantidade de elementos maior que dos números naturais. Ou seja, tem todos esses números que estão no naturais, ó, o zero tem os positivos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. E também tem os negativos, menos 1. Observe que o zero é como se fosse ali o ponto central, né, de uma simetria entre positivos e negativos. Então, eu tenho o zero que não é nem positivo nem negativo, tem os números positivos e tem os números negativos. Observe que os negativos, para a esquerda, ele vai diminuindo. Ó, quando a gente vai para a esquerda, ele vai diminuindo, não está aumentando. Quando nós andamos para a direita, aumenta. Então, ó, zero, né? Dizemos assim que é a questão central, a origem. Aí vai diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu tenho que entender que menos 3 é um número menor que menos 2, porque está à esquerda do menos 2. Então, 0 é maior que menos 1, porque 0 está à direita do menos 1. E assim vai. 2 está à direita do 1, 3 está à direita do 2. Todo elemento desse conjunto que está à direita, ele é maior, tá certo? Então, para a esquerda diminui e para a direita aumenta. É claro que a gente pode pegar aqui alguns subconjuntos. Nós vamos falar um pouquinho sobre subconjuntos em outro vídeo, tá bom? Bem, se eu pegar esses números aqui negativos, observe. Eu tenho aqui, ó, os inteiros negativos.
Observe que eu excluí o zero, certo? E o símbolo da exclusão é esse asterisco. Quando nós colocamos o asterisco na parte superior aqui de uma letra, no caso Z, simbolizando o conjunto dos inteiros, então quer dizer que o zero está excluído desse conjunto. Então, aqui dizemos que esse conjunto ele é subconjunto dos inteiros. E o nome dele é o conjunto dos números inteiros negativos. Nós temos aqui o conjunto Z, observe que também está excluído o zero, então eu vou colocar o asterisco excluindo o zero. E nós temos aí o conjunto dos números inteiros positivos, então aqui só são números positivos, certo? E observe que há a exclusão do zero. Quando nós incluímos o zero, vamos supor aqui, eu pego o zero, do menos infinito ao zero, então eu vou colocar assim, ó, conjunto Z, aí eu coloco aqui menos, ó. Observe que eu não coloquei o asterisco, quer dizer que o zero está aí. Então eu não posso chamar esse subconjunto de conjunto dos números inteiros negativos, não posso. Por quê? Porque o zero não é negativo nem positivo. Então como eu chamo esse Z menos, ou seja, que sem um asterisco em cima, nós chamamos do conjunto dos números inteiros não positivos. Por que não positivos? Porque os negativos não são positivos. E o zero também não é positivo. Tá certo? Não vou chamar de inteiros negativos. Inteiros negativos é quando está excluído o zero. Tá certo? Aí só tem números negativos. Também existe eu pegando o zero indo para cá, no sentido positivo. Quando eu pego aqui, eu formo esse conjunto Z mais, ó. Z mais. Eu vou chamar de inteiros positivos esse conjunto? Não. Por quê? Porque o zero está nele, está incluindo nele. Então, eu vou chamar de conjunto dos números inteiros não negativos. Por quê? Porque esses positivos não são negativos e o zero também não é negativo. Tá bom? Então, fazer essa diferença aí de subconjuntos. Ok? Tem também um conjunto, nós chamamos conjunto dos números racionais. Eu vou representar aqui por propriedade comum. Vou dizer aqui, ó, x. Quem é x? É um elemento. Tal que, né, essa barra aí vertical significa tal que, é uma condição. X é um elemento tal que. Esse elemento, ele é igual a uma fração, ó. Vou chamar aqui de numerador A e denominador B, tá? Onde o A pertence aos inteiros, conjunto dos números inteiros, só lembrando o conjunto dos inteiros é tudo isso, o zero, os negativos e os positivos. E esse denominador, ele pertence aos inteiros não nulos, ok? Ou seja, observe que nesse conjunto aqui, ó, eu estou excluindo só o zero. Tá certo? Então, inteiros não nulos. Ou seja, engloba os negativos e os positivos. E aí, o que eu posso entender com isso? Que x, esse elemento desse conjunto, ele é uma fração. Tá bom? Observe que o b, ele não pode assumir zero. Porque se for, ó, se eu colocar o zero aqui, vai ficar uma fração tipo aqui, ó, 3 sobre 0. Ó. Aí dá um valor indeterminado. Então não podemos colocar nesta forma. O denominador nunca pode ser igual a zero. Ok? Então nós temos aí o conjunto. Esse aqui é o conjunto dos racionais, dos números racionais. Então, resumindo, quem é o conjunto dos números racionais? É todo aquele conjunto que eu posso colocar em forma de fração. Se deu para me colocar em forma de fração, então ele pertence aos racionais. Ok? Vamos recapitular aqui os três conjuntos, que a gente vai estudar mais outros ainda, os irracionais, os reais, tá bom? Vamos relembrar aqui os principais. Naturais, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, positivo. E o conjunto dos números inteiros, tá bom? Aí aqui dentro do conjunto dos inteiros eu apresentei alguns subconjuntos. Inclusive, eu posso dizer que os naturais é subconjunto do Z,
e Z é subconjunto de Q, tá? A gente vai colocar isso depois num diagrama para visualizar melhor. Então, vamos lá recapitular. Conjunto dos números inteiros, dos inteiros negativos, inteiros positivos, inteiros não positivos e inteiros não negativos, tá certo? E aqui os racionais, que são aquele conjunto onde os elementos podem ser transformados em fração, tá certo? Então eu vou dar uma pausa aqui e já volto para a gente dar uma apagadinha aqui e dar continuidade. Retomando, nós vemos aqui, eu já até fiz o destaque do conjunto dos números racionais. Só lembrando, o conjunto dos racionais são todos aqueles elementos desse conjunto que podem ser transformados em fração, tá bom? Então esse elemento x é igual a uma fração, ok? Então vamos ver alguns exemplos de racionais. Eu vou pegar aqui o exemplo A, um número negativo, menos 5. Exemplo B, vou pegar um número positivo, 7 positivo. C, eu vou pegar agora o 0. Ok. Então vamos começar com esse. Bem, peguei números inteiros, números inteiros, né? Conjunto dos inteiros. Peguei o 0, peguei o número negativo, peguei um positivo. Dentro do conjunto Z, né? Lembrando que o conjunto Z é subconjunto de quê? O subconjunto dos racionais. Tá. O que eu falei a priori? Que o conjunto dos racionais, aquele conjunto onde os seus elementos podem ser transformados em fração. A questão é, eu posso transformar um número negativo em fração, um número positivo e o 0 em fração? Simples, né? Nós já enxergamos aí o que? Um denominador que é o 1, né? Então eu posso pegar aqui, ó, o menos 5, dividir por 1, ó, porque todo número dividido por 1 é ele próprio, né? Então, menos 5 dividido por 1, menos 5. Então essa igualdade é verdadeira. Então transformei numa fração. Mesma coisa com positivo. 7 positivo dividido por 1, tudo que divide por 1 é ele próprio. Então 7 positivo por 1, 7 positivo. Então essa igualdade é verdadeira, transformei em fração. E similarmente o 0 dividido por 1 dá 0. Então todos os três aí, tanto os negativos, quanto os positivos, quanto o 0, nós podemos transformar em fração. Então eu posso dizer que todos os números inteiros positivos e os inteiros negativos e o 0 podemos transformar em fração. Ou seja, todo o conjunto dos inteiros também são racionais. Ok? Então bora ver aqui, dando uma continuidade agora. Agora eu vou pegar um decimal exato. Tipo aqui, 0,35. Vou pegar um outro aqui. 2,18. Não, 185. Pronto. Peguei dois decimais exatos. O que são decimais exatos? São decimais que tem um final aqui, ó. Que eu posso pegar um decimal que ele não seja, ele não tenha um fim. 0,75, 75, 75, isso até o infinito, ó. Isso aqui não é um decimal exato, ok? Então, eu posso transformar esses decimais exatos em fração? Podemos. Já você aprende isso em séries anteriores, quinto ano, sexto ano, já tem essa noção de transformar decimais em fração. Então, o que a gente faz? A gente coloca a fração. Só lembrando um detalhe muito importante que muitos alunos não levam em consideração, é esse sinal aí da fração. Por quê? Tem pessoas que colocam aqui, ó, debaixo do sinal de igualdade, atravessando o outro membro. Só lembrando que quando nós colocamos uma igualdade, tem o primeiro membro e o segundo membro. O sinal de igualdade divide em duas partes, primeiro membro e segundo membro. Então, não é colocar atravessando aqui, de um lado para o outro, nem debaixo do sinal de igualdade. E deixa eu aumentar aqui o sinal de igualdade para ver um erro comum. Ó. Aí, colocou o sinal de fração aí. Tem outros que vem aqui, ó, faz assim,
outros que não se preocupam. Ou seja, coloca o sinal de qualquer maneira. Não. Tá vendo aqui o sinal de igualdade, essa linha de baixo? Ela vai dividir o numerador e o denominador. Então, na direção dessa linha aqui, ó. Tem esse detalhe importante. Parece besteira, mas é importante. Porque o sinal de igualdade ele vai dividir ali o numerador do denominador. Bem, o que a gente faz? A gente coloca no numerador esse número decimal sem a vírgula. Então, 0,35. Ficaria assim, 0,35. Como esse 0 à esquerda aí não vale nada, nesse caso sem a vírgula, né, ele não vale nada. Então, não tem valor. Então, eu posso tirar ele. 0,35 é a mesma coisa que 35. Colocamos o 1 no denominador e contamos a quantidade de algarismos que está à direita da vírgula. À direita. 2 algarismos. Então, 2 zeros. Por isso que eu transformei um número decimal exato numa fração. Qual é a leitura desse decimal? 35 centésimos. Tá? Se tivesse só um algarismo, 3 décimos. Décimos, aí como foi acrescido mais um algarismo aqui, então não é mais décimo, é centésimos. Então, aqui é décimos, aqui é centésimos. Então, 35 centésimos. E pode ver, ó, 35 centésimos, 35 por 100. Ok? Se você souber a leitura, você sabe transformar tranquilamente. 35 centésimos, então não vou colocar 35 décimos, que é 10, mas 35 centésimos, que é 100. Ou seja, o que nós vimos? Que esse número decimal exato também eu pude transformar em fração. Então a questão é, os decimais exatos são racionais? Sim, né? Já acabamos de comprovar. Vamos fazer mais um exemplo aqui de decimais exatos. Coloca o sinal de fração na direção do sinal de igualdade, certinho. Tira a vírgula, 2.185. E coloco o 1 embaixo, ó, no denominador. Aí tem quantos algarismos à direita da vírgula? Tem 3, então 3 zeros. Ó. Como é que eu leio isso aqui, decimal? Eu leio assim, ó, 2 inteiros e, uma vírgula aqui, e 185 milésimos. Então, 2 inteiros, ó, então já não são mais 2, 2 é 100. Se fosse só 1, é décimos. 2 centésimos, 3 é milésimos. Depois décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim vai. Tá bom? Então, tem 2.185 sobre 1.000. Ok? Transformamos em fração? Transformamos. Então, todo decimal exato também é um número racional. Lembrando, todo número que pode ser transformado em forma de fração é racional. Ok? Agora, esse caso não é um decimal exato. Ele é um decimal infinito e periódico. Periódico porque tem um número que se repete. O número que se repete aqui, ó, é o 75. Ó. 75, 75, 75. E essas reticências quer dizer que vai até o infinito dessa forma. 75, 75, 75, infinitamente. Nós podemos também representar assim, ó. 0,75 e coloca uma barra em cima. Pode estar dessa forma ou dessa assim, ó. Tá? Quer dizer que o 75 também vai se repetir infinitamente, 75. Então, como é que nós podemos representar isso? Bem, eu posso representar um número decimal infinito porque dá uma continuidade, e periódico. Bem, quando é periódico, ou seja, quando tem esse número que se repete, podemos transformar em fração. Então, vamos ver aqui, ó. Como é que eu transformo? Eu pego esse período, nós chamamos de período, esse número que se repete, 75, 75, período. E aí nós vamos colocar, de acordo com a quantidade de algarismo do período, a quantidade de noves. Aqui, ó. Tem 2, ó. Então, 2 noves, ó. 75, 99 sobre 99, ok? Então, nós podemos transformar os números infinitos e periódicos em fração? Sim. Então, as dízimas periódicas ou os números infinitos e periódicos são também conjuntos racionais. Então, eu posso transformar em fração. Todo número que eu posso transformar em fração pertence ao conjunto dos racionais.
Aí, eu gostaria de também lembrar um detalhe importante que eu não coloquei aqui, deixa eu acrescentar. Deixa eu abrir um espaço aqui, G. Os radicais exatos. Por exemplo, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é um radical exato. Por exemplo, se eu pegar raiz quadrada de 5, não dá um valor exato. Dá 2,41, alguma coisa está infinito. Ou seja, vai dar um número que não é infinito e periódico. Vai ser um número infinito e não periódico. Mas a raiz quadrada de 16 dá um valor exato. Então, todo radical exato, ele que dá um valor exato, ele é um número racional. Por exemplo, eu posso transformar em fração? Posso. É só calcular a raiz quadrada de 16. 4. E o 4 eu posso colocar 4 sobre 1. Pronto. Eu pude transformar em uma fração. Então, vamos recapitular. O zero é um número racional. Os números negativos também é racional. Os positivos também, ou seja, o conjunto inteiro todinho é racional. Os decimais exatos, aquele decimal que tem fim, né, que acaba aqui acabou, são também racionais, dá para transformar em fração. Os números decimais infinitos e não periódicos, e periódicos, perdão, que nem esse aqui, periódico tem período, um número que se repete até o infinito, também pode ser transformado em fração. E os radicais exatos, tá bom? Aqui eu fiz um apanhado assim, resumido de quem pode ser um número racional, beleza? Ok, então vamos ver aqui um pouquinho mais. Bem, nós vamos agora falar sobre os irracionais. O conjunto I, representado pelo conjunto dos números irracionais. Ou seja, quem é? É aquele elemento onde ele vai ser diferente de uma fração. Ou seja, não dá para colocar uma fração. Tá bom? Não dá para formar uma fração. É diferente de uma fração. Não dá para formar uma fração que nem no conjunto Q. Se não deu para transformar em fração, então é irracional. Aí vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo A. Se eu pegar a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5, deixa eu pegar a minha calculadora aqui, só um minutinho, para a gente fazer uns cálculos aqui das raízes não exatas. A raiz quadrada de 5 vai dar aproximadamente 2,2360. 2,2360 e assim vai. Até o infinito. Observem aí que esse valor da raiz quadrada de 5, ele é um número infinito, ó, mas ele não tem período, ou seja, não tem um valor que se repete. Então, a raiz quadrada de 5, que é um radical não exato, né, deu um valor infinito e não periódico. Vamos ver outro exemplo aqui. Um número bem conhecido, π, representado por essa letra grega. Ele tem um valor, né? 3,14, 15, 16 e assim vai, até infinito. Esse valor de π, observe que ele é um número infinito e não é periódico, ou seja, não tem um período, um valor que se repete. Então ele pertence, não dá para transformar em fração, então pertence aos irracionais. Ok? Então é isso, basicamente isso. Todos os números que não podem ser transformados em fração são os irracionais. Então nisso a gente já pode observar que existe. Aí eu vou fazer um diagrama para representar isso. Deixa eu apagar aqui. Representar o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R. Ok. Quem é o conjunto dos reais? É a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Então vamos fazer essa aqui é o conjunto dos números reais, tá? Conjunto dos números reais. É a união do conjunto dos números irracionais com os racionais.
Vamos representar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de Venn. Diagrama de Venn, do matemático Venn. É onde a gente usa um pouquinho da geometria para representar um conjunto. Aí vamos verificar aqui, ó. Eu vou representar aqui o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Aí, nós vimos que o conjunto dos naturais, eles são subconjuntos dos inteiros. Ou seja, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3. E dentro dos inteiros também tem o 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Mas só que também tem os negativos. Então eu posso dizer que o conjunto dos inteiros, ele é um pouquinho maior que os naturais. Então eu posso dizer que N, o conjunto N, é subconjunto dos números inteiros. Ou seja, todos os elementos do conjunto N estão também dentro do conjunto do Z. Nós acabamos de ver também que todos os inteiros, o 0, os números positivos, negativos, podem ser transformados em fração. Então, o conjunto Z, que é dos inteiros, é subconjunto do conjunto Q. Certo? Agora, os naturais podem ser transformados em fração. Os inteiros podem ser transformados em fração. E aqui pega todos os decimais exatos, as dízimas periódicas, tudo mais, né, que não tem nesses conjuntos. Então, observe que tem mais elementos, fora os inteiros naturais, que pertencem ao conjunto dos números racionais, certo? Ou seja, tudo aquilo que pode ser transformado em fração pertence aos racionais. Porém, existe aquele que não dá para transformar em fração, os irracionais. É um conjunto. Juntando todos eles aqui, ó, nós formamos um conjunto universo chamado dos reais. Conjunto dos reais, que é a união, aqui é o símbolo da união do conjunto dos racionais com os irracionais. Ok, gente? Então eu fiz aqui para vocês uma revisão sobre os conjuntos numéricos. E para não ficar muito extenso, a gente vai encerrar aqui. Nós vamos aqui produzir um outro vídeo para vocês com a representação geométrica. Aqui eu fiz uma representação de diagrama de Venn. Podemos representar isso numa reta. E aí a gente vai fazer um outro vídeo para ficar menos extenso, tá bom? Então até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, incentivando o canal, e também faça sua inscrição, deixando também seus comentários. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.